Bom, vamos reagir aqui a esse vídeo do Brasil Paralelo, a face oculta do Jorge Soros. O vídeo tem 24 minutos, né? Eu não vou reagir inteiro, porque provavelmente eles vão falar uma pá de bosta que eu vou ter que pausar muitas vezes. Pode ser que não aconteça, pode ser que eu me surpreenda, mas acho que não vai ser o caso. Então eu vou parar aos 12 minutos, tá? Eu vou parar aos 12 minutos, a gente posta hoje, né? E amanhã vocês vão ter a parte 2 e vocês, por favor, vão assistir lá, tá? Pô, eu tenho que implorar aqui mesmo, porque da última vez que eu fiz parte 2 era até de um face oculta também, eu tava reagindo no mesmo programa, mesmo cara. Foi horrível a performance do vídeo. Era outra época, era outra tática, eu não tava com o meu thumb maker aqui, o incrível stalinista, tá? Mas enfim, porra. Só dando esse disclaimer aqui no começo do vídeo, por favor, assistam, tá, a parte 2, caso você esteja assistindo a parte 1, porque isso é muito importante pro canal. Enfim, ajude a espalhar as ideias libertárias, é isso aí, vamos lá reagir a esse chorume, vai. George Soros, o investidor bilionário de 93 anos, que construiu sua fortuna no mercado de ações. Sua postura colérica nos negócios lhe rendeu fama e um patrimônio pessoal de 6,7 bilhões de dólares. Já suas empresas são avaliadas em cerca de 25 bilhões de dólares. Mas é como filantropo que Soros tem chamado a atenção nos últimos anos. A Open Society Foundations é uma rede mundial de filantropia que foi fundada pelo bilionário e é controlada pela sua família até hoje. Desde sua fundação, em 1984, essa instituição foi responsável por um montante de 32 bilhões de dólares em doações pelo mundo. Mesmo considerando o tempo, todos hão de convir que um montante desses pode mudar muita coisa no mundo. Bom, segundo o próprio Soros, o objetivo de sua fundação... Bom, sobre filantropia e se 32 bilhões podem mudar muita coisa. Sim, 32 bilhões podem mudar coisa pra caralho. Mas tem uma limitação na filantropia, tá? Que é o seguinte, o capitalismo, ele vai funcionar de uma maneira meio que com um presetzinho, sabe? Umas regras de jogo. Então, é uma regra do capitalismo existir pobreza. Não tem como ter um capitalismo sem que você tenha pobreza. É uma regra do capitalismo que você tenha desemprego, é uma regra do capitalismo que você tenha fome. Então não tem como você acabar, não importa se você doar pra caralho lá pras instituições que tem e tal. Isso não é um desincentivo, porque mesmo que não consigamos acabar com essas doações, ainda assim elas podem ajudar a aliviar a dor que essas pessoas estão sentindo agora no momento. Mas infelizmente doações não podem acabar com isso. Então não adianta tipo, quanto dinheiro que você doa, se você der comida pra todo mundo na África, sabe? Tipo, nem os caras falam, sabe, se você comprar um prato de comida pra todo mundo na África, quando acabar o prato, vocês não vão mais ter o que comer. Não é só uma questão de piada, tipo assim, sei lá o quê. É porque a questão é cíclica. Mesmo que você dê uma estrutura ali pra eles comerem durante um tempo, alguma hora vai dar de novo merda. Porque essa é a questão, uma falha no sistema. Pô, até mesmo se você resolver ali, vai dar algum outro problema, algum outro lugar, porque não tem como. O capitalismo ele precisa de uma miséria extrema. Ele precisa de super explorar alguns países. Né? O Brasil é um país que é muito explorado pelo exterior. Só você olhar as empresas que vêm para pegar minério, pegar recursos naturais aqui do Brasil, porque na Europa eles já fuderam com tudo, então eles têm que vir pra cá, pra África, né, os continentes mais de baixo, né, América Latina e a África costuma sofrer mais com essa questão de exploração. Então, não, cara, não tem como, tipo, se acabar com doações. Mas não é um desincentivo, se você puder doar, doe porque vai dar uma ajudada. Mas é isso, só pra falar que ele não consegue salvar o mundo ou salvar o capitalismo do ano. Ninguém. Nem se todos eles se juntarem. Porque eles já estão fazendo isso, eles não conseguem. É investir em grupos que lutam pela justiça, democracia e pelos direitos humanos. O fato é que os bilhões de Soros se espalham pelo mundo, chegando inclusive aqui nas nossas terras tupiniquins. ONGs brasileiras já chegaram a receber 107 milhões de reais em apenas um ano
diretamente da organização de George Soros. Mas... E aí, de novo, peço que vocês prestem atenção na edição, na trilha, né? O tom que eles estão dando a tudo isso. eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. I think that I've been blamed for everything. I am basically... Eu estou me sentindo culpado por tudo. Isso é uma fala extremamente descontextualizada. Caralho, cara, isso é muito desonesto. there to make money. Igual a todos os burgueses estão lá pra fazer dinheiro. Não é uma coisa dele. Cannot and do not look at the social consequences of what I do. Isso aí já é realmente uma declaração complicada. Mas a verdade, os burgueses não olham para as consequências das ações deles. Bom, só falando um pouquinho como que eu acho estranho, né? Minimamente estranho, para defensores do capitalismo, esse terror e medo, tipo, que eles estão criando em cima da fortuna do cara. Os caras vão dizendo os números e vão colocando música e, tipo, e aí ele doa tanta coisa para essas ONGs e, tipo, cara, pra gente que é de esquerda, que a gente critica exatamente isso, porra! Como que a burguesia controla a mídia e todas essas coisas, como que isso vai dar muito mais poder político pra eles. A gente fala isso, tipo, a gente não cria todo esse tom, meu Deus, esse pânico conspiracionista e nós sabemos de algo que mais ninguém sabe. Não, a gente fala, tá ligado que é isso aqui, né? E pronto, mas eles criam todo um negócio e no fim vão defender o sistema que gera isso. É brincadeira, velho. Mas antes de eu te apresentar o lado oculto de George Soros, e aí eu eles quero vão pra um adzinho que eu vou pular, tá? Não vou ficar de desconto. divulgando aqui bagulho do Brasil Paralelo. Vai tomar no Ou cu. ler o QR. Cadê buceta, velho? Eles estão falando de comunismo George... agora, eles estão falando pra caralho de comunismo. Eu nem vi os vídeos, mas imagino que o nível não vai ser muito maior do que isso aqui. Soros nasceu em Budapeste, capital da Hungria, em 1930, de família judia e registrado como Jory Schwartz. Muito importante ele ser judeu aqui, tá? Porque, caso vocês não saibam, muitas teorias da conspiração têm origem no antissemitismo. E... enfim, né, você vai ter o livro lá, O Judeu Internacional, e aí, a partir disso você tem muitas questões de teoria da conspiração, até se compara, né, mas é porque aqui nesse livro eles vão dizer que os judeus controlam o mundo porque eles são ricos, e aí vocês da esquerda dizem que os ricos controlam o mundo, não é a mesma coisa? Não, não é, porque nós não estamos colocando a culpa deles serem judeus, nós estamos falando, o problema são os judeus, ou nós temos que exterminar os judeus, qualquer coisa nesse sentido. A única questão que nós análise, né, é material. Não é uma análise racista, né, como é no caso do antissemitismo. Então, o problema do George Soros não é ele ser judeu, o problema é ele ser burguês. Se ele fosse qualquer outra porra que não judeu, não ia mudar nada. A questão é que ele é burguês. E aí você vai ter uma questão histórica, tem as tradições lá de comércio dos judeus, porque que tem algumas famílias judaicas que tem grana pra caralho, né, a família do Soros é uma. Então você tem toda essa questão, tá? Mas não venha com esse negócio de que o problema é o cara, tipo, mas você tem que ver, tipo, os caras fazendo piadinha, né? Tipo, olha a napa dele, essas coisas assim, coloca esses caras de lado que vocês vão ver um negócio. Mano, peraí. Tudo bem você fazer piadinha, tá? Piadinha é uma coisa, mas quando você leva isso aí a sério, não levem isso a sério, tá? O problema não tá em ser judeu. Mas observem como isso também tá presente aqui. Seu pai, Tivadar, foi um advogado que sobreviveu à prisão na Rússia durante a Primeira Guerra Mundial. Depois do conflito, ele voltou à Hungria e se casou com a futura mãe de Soros. Já próximo à Segunda Guerra, com o aumento do antissemitismo na Europa, Tivadar mudou os nomes da família, com o objetivo de soarem menos judeus. A mãe de Soros, Erzsébet, tornou-se Elizabeth. E o menino, Jory, virou George. O sobrenome Schwartz foi adaptado para Soros. Graças a essa estratégia, a família Soros conseguiu sobreviver praticamente ilesa aos horrores do Holocausto e da Segunda Guerra Mundial na Hungria. Em 1947, após a guerra, a Hungria foi ocupada novamente, desta vez pela União Soviética.
George Soros, já com 17 anos, decidiu então mudar-se para Londres. Na Inglaterra, foi aluno na London School of Economics, onde se graduou e fez mestrado em filosofia. Enquanto cursava a faculdade, o futuro bilionário dedicava-se a trabalhos simples, como carregador de malas e garçom. Por conta de sua formação, Soros envolvia-se em discussões políticas. Desde essa época, já era entusiasta da internacionalização, inspirado por seu professor Karl Popper, o autor do livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Não. Popper foi um filósofo. Não, eu não tinha... Esse vídeo é react mesmo, cara. Eu só assisti o começo. Até porque o anúncio da Brasil Paralelo me broxou. Mas nossa senhora, não sabia desse bagulho de ser a favor da internacionalização. Isso vai entrar em outra teoria da conspiração fortíssima. Mano, os conservadores estão gozando nessa parte do vídeo aqui. Porque, tipo, nossa senhora, os caras estão se deleitando. Porque justamente tem uma teoria da conspiração que é o globalismo. Que, de novo, entra numa parte que já é meio que verdade. Porque, sim, em cada país, você vai ter em cada país um governo. Quando você tem esse governo, ele logicamente vai ter uma elite. A elite, a burguesia. Então todo país tem a sua burguesia específica, mas os membros mais parrudinho, né, os mais pica dos picas, conversam entre si internacionalmente e têm interesses internacionais. E claro que isso vai ser muito mais, né, tipo, você vai ter, dentro dessa burguesia internacional, você vai ter muito mais membros de países como Estados Unidos, Reino Unido, né, Inglaterra, todos os outros lá, e o... Escandinávia, Noruega, Dinamarca, todos esses aí, vocês vão ter muito mais burgueses desses países, Alemanha, França, porra, não precisa citar todos os países imperialistas que existem aqui. Você vai ter muito mais desses burgueses que você vai ter um burguês do Brasil, tá ligado? Mas mesmo assim, você ainda vai ter uma convergência de interesses. Porque o que acontece? Com o avançar da tecnologia, o comércio fica mundial. Então, hoje em dia, é uma realidade do mundo atual você comprar. Cara, isso é uma coisa que, tipo, se vê na escola, pelo menos pra mim, né? Eu vejo, às vezes, essas coisas assim se fala, tipo, você compra um produto que é vendido por uma empresa americana, foi fabricado na China por um designer que era da Alemanha, que é entregado por uma empresa francesa, sabe? Então, tipo, caralho, mas por que, tá ligado? Porque se juntam em vários países diferentes pra no final das contas ganhar mais. Então não tem nada de teoria da conspiração nisso aí. Isso aí é só o capitalismo acontecendo. E eles não querem formar um estado mundial que vai, sabe, ultra tecnológico, tipo, de distopia, sei lá o que. Não, cara. A única coisa que eles vão fazer é usar o poder que eles têm nas mãos deles, como eles já têm feito há séculos, cara. Então não precisa ficar com medo, tá? Enfim. Filósofo com grande atuação no pensamento econômico mundial contemporâneo. De um comunista militante, o professor havia se tornado um liberal convicto, sendo um dos responsáveis por cunhar o pensamento liberal da chamada Escola Austríaca de Economia. Foi justamente o seu livro uma das principais influências para a criação da Open Society Foundation, a organização fundada por Soros. E você vê, velho, Karl Popper, fundador da... Tipo, ele não é fundador, na real, isso aí tá errado, essa informação. Mas, tipo assim, influências, né, na Escola Austríaca de Economia. Irmão, esse cara não é de esquerda, velho. Esse cara não é comunista, tá ligado? Se o George Soros vai se inspirar no Karl Popper, ele não vai ser comunista, mano. Tipo, tá ligado? Mas enfim, cara, para. Os caras vão nos trem, que puta que pariu. I was very much influenced by Karl Popper, who taught me that perfect knowledge is not attainable. We all act on the basis of an imperfect understanding of reality. Até ele não falou nada de... Pausou? Eu literalmente não pausei. Em seus textos, Popper dissertou sobre como ideologias que afirmam serem as donas da verdade só poderiam ser impostas por força. Abre aspas. Aqueles que nos prometem o paraíso na Terra nunca produziram nada além do inferno. Isso aí vai ser... Isso aí é complicado, porque isso aí vai entrar justamente nos socialistas, né? Os socialistas, então você vai ter... Mesmo
os científicos, você vai ter uma promessa de paraíso que é basicamente, você chega pras pessoas e dizem, já pensou se você vivesse num mundo em que você não é oprimido e que você tem os seus direitos, você pode exercer seus direitos? E a pessoa fala, nossa, isso aí é muito utópico, velho, isso aí não é impossível, isso é um paraíso na Terra. Tá bom, cara, tá bom então. Então vive aí no inferno que já está agora, cara. Já estamos no inferno, né? Sempre, a humanidade sempre esteve o inferno pra classe oprimida, então... tá ligado? Mas enfim, então isso é complicado, complicado pra caralho. Mas sim, se alguém chega, né, se algum revolucionário, alguma ideologia chega te dizendo que não haverão problemas e que quando essa ideologia for imposta não haverá mais nada a se reclamar, mais nenhum movimento, mais nenhuma coisa, tudo, sabe, uma estagnação da coisa. E é problemático, é bem problemático, e aí sim você vai ter uma assim você vai ter uma questão complicada mesmo. Porque não é isso que os socialistas estão prometendo. Eles não estão prometendo fim dos problemas, nem o fim da história, ou qualquer coisa desse tipo. Não, estamos prometendo apenas. Fim da história em algum sentido, sim, mas. Né? Que tem algumas vertentes que vão dizer isso. Mas não no sentido que não vai acontecer mais nada a partir disso. Vai ficar todo mundo vivendo igual o resto da eternidade. Não, não é isso. Só que você. Bom, nós conhecemos essas injustiças e esses problemas. Vamos acabar com eles. Vai ter outros depois. E aí essa pica você taca para gerações futuras. É isso, é basicamente isso. Ter vivido uma ocupação nazista e comunista em seu país natal, Soros sempre afirmou que a ideia de uma sociedade aberta era bastante atraente. Após a faculdade, George tinha como objetivo escrever um livro. Porém, mesmo engajado e apaixonado por filosofia, o seu caminho tomou um rumo muito diferente do planejado. Sem encontrar vagas de emprego em sua área, George decide aceitar o emprego como atendente em um banco de investimentos de Londres. Por ser poliglota, Soros logo conseguiu transferência para a área de negociações de ativos. E 2 anos depois, já com 26 anos, George Soros decide encarar Wall Street. Existe uma série de indivíduos conquistando e dominando os maiores órgãos Ah, públicos meu do Deus, Brasil. nem pausou. Clica no bagulho e não pausa. Vai tomar no cu um trem desse. A mudança para Nova York acontece pela indicação de um amigo. Com $5.000 de economia e uma carta de recomendação, George Soros se muda para a América. Seu conhecimento no mercado de investimentos europeu garantiu uma vaga na gestora F.N. Meyer, empresa da qual saiu 3 anos depois, já com a naturalização americana. Soros tinha planos de reunir um grande patrimônio, voltar para a Inglaterra e se dedicar à filosofia. O que de fato aconteceu foi um encontro entre os seus ideais filosóficos e sua prática no mercado financeiro. O resultado: a teoria da reflexividade. Segundo ela, são os indivíduos com suas ideologias e interesses voláteis que mais influenciam o mercado. Ou seja, a economia seria uma espécie de reflexo de seus participantes, e não o resultado de leis naturais como preconizava Adam Smith, por exemplo. Isso significa que o mercado teria ciclos viciosos e virtuosos, os quais Soros aprenderia bem a desfrutar. Em 1966, Soros começou seu... Novamente, isso aí do capitalismo ter ciclos viciosos e virtuosos não é uma questão ideológica, é uma questão de realidade. Você vê que o capitalismo tem crises cíclicas. Simplesmente. Até mesmo na maior potência capitalista atual, que é os Estados Unidos, você tem crises, né? Então, isso é inegável. E ele conseguiu usar bem dessas crises, dar um ar de manipulador. Irmão, o que os burgueses fazem é isso. É só uma frase que, inclusive, é dita, né, por coaches, às vezes, tipo, é que nas crises não é que todo mundo tá perdendo dinheiro, o dinheiro só tá trocando de mãos. Isso é verdade. Basicamente, normalmente, lógico, né, que é normalmente, é lógico, todas essas vezes, a população, que é a parte pobre da coisa, o elo fraco vai estar se fudendo, e a elite vai estar ganhando.
Só se olhar os dados aí de quantos, eu não sei se é milionários ou bilionários que passaram a existir no Brasil durante a pandemia. Você vai ver que aumentou o número de pessoas que cruzaram essa meta, seja qualquer delas for. E aí você pensa, bom, mas isso não é contraditório porque nós estávamos em crise? Não, é porque nós estávamos em crise mesmo. É justamente esse o ponto, sabe? Então, sim, os burgueses eles acabam entendendo esses mecanismos. O problema do coaching dizer isso é que ele vai dizer que você vai conseguir ganhar dinheiro na crise. Pode ser que ganhe, mas sem ter um capital é complicado. O primeiro fundo de história. investimento com 100 mil dólares da empresa, na qual era vice-presidente, para colocar em prática sua filosofia de investimentos. A experiência foi muito bem sucedida. Detalhe também, sobre essa ideia dele de que o mercado, o capitalismo é só, tipo, o mercado, enfim, o capitalismo na economia atual vai ser uma manifestação da vontade das pessoas que participam dela. Problemático, muito problemático. Por quê? É a questão da oferta e da demanda. O problema é que a demanda é manipulável. Então, por que caralhos as pessoas querem comprar uma roupa que tenha tal slogan, tal marca, tal o telefone que seja, né, normalmente vai ser um iPhone. Por que as pessoas querem um iPhone? Porque propaganda, validação. Então as pessoas sentem validação naquilo, porque quer dizer que você tem uma situação financeira melhor, e isso no capitalismo vai significar que você é mais. Então tem toda essa questão que vai entrar. Então a demanda por roupas de marca, por celulares específicos, por qualquer coisa envolvendo mais essa questão de marca, não é natural, ela é completamente artificial. Enfim, é isso. Só para dizer que isso não é uma relação livre, tá? O fundo existe até hoje com o nome de Quantum Group of Funds. A organização possui sede em Londres, Nova York, Curaçao e Ilhas Caimã e continua contando com a assessoria do grupo de Soros. Após os primeiros resultados da Quantum, George Soros decide criar a sua própria gestora de investimentos, a Soros Fund Management. Soros fez seu patrimônio crescer ao aproveitar os cenários caóticos nos Estados Unidos na década de 70, como o choque do petróleo, a crise dos reféns americanos no Irã e a renúncia do presidente Nixon. Contudo, sua maior aposta aconteceu em 1992, o que lhe rendeu a fama de ter sido o homem que quebrou o banco inglês. Caralho, meu Deus do céu, propaganda da Empíricos, mano. Como que essa empresa existe até hoje, velho? O ano era 1992. Pô, você repetiu isso 3 Soros, vezes. usando a força de sua influência no mercado financeiro, apostou contra a Libra. Ele acreditava que a moeda inglesa estava supervalorizada. Por isso, apostou alto, mais precisamente 10 bilhões de dólares. A Libra colapsou e precisou sair do sistema cambial europeu. Com a operação, em apenas um dia, George Soros lucrou 1 bilhão de dólares. O dia 16 de setembro de 1992 ficou conhecido como a Quarta-feira Negra na Inglaterra. O Banco Central inglês e outros bancos de países europeus compraram libras para tentar levantar o preço da moeda, mas a manobra não foi suficiente. No dia seguinte, os jornais anunciavam George Soros como o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. Ele, apesar de gostar da alcunha e da fama que alcançou, afirmou em diversas entrevistas que acha o apelido injusto, já que não foi o homem, apenas um deles. A estratégia foi aplicada repetidamente. Realmente é muito difícil você culpar algo mais complexo, né? Uma queda, uma desvalorização de uma moeda, colocar na responsa de um cara. Complicado isso aí, né, cara? Às vezes, com um bilionário sempre apostando alto naquilo em que acreditava. Só a Quantum teve um retorno médio de 20% ao ano. Tornou-se assim
um dos fundos de investimentos mais rentáveis do mundo. Em 1997, em uma ação semelhante à de Londres, Soros repetiu a aposta, lucrando em ataques contra as moedas asiáticas. É isso aí. Você quer saber o que aconteceu quando ele fez isso? Vai ter que ver a parte 2, meu companheiro. E bom, só pra citar, né? Isso aí que ele fez. Ah, isso aí é errado, isso aí é moral, isso aí é moral. Porra, mano. Não é moral nem moral, nem porra nenhuma. É amoral. Não tem nada a ver, não se preocupe com isso. A questão é, tá, ele tá dentro do sistema, ele é mais um dos burgueses, e ele, como um burguês, viu uma oportunidade de lucrar ali. Pronto, foi isso. Então, até agora, o que nós temos sobre a face oculta de George Soros? Cara, até agora você só contou a história de um bilionário normal. Só mais um dos burgueses, um dos grandes burgueses, né, que bilionário é uma escala acima, assim, não, né? Só isso, cara, a história de um burguês, é isso. Ele não é nem um pouco mais moral do que qualquer um dos outros, né? Então é isso, não tem nada demais na história dele, nada de controlador, nada. Pô, é foda, esse tom tem um tom de creepypasta no bagulho. As trilhas tem um tom, sabe? Parece que tá vendo aqueles vídeos de terror, aqueles vídeos. Eu curto assistir esses vídeos, tipo, esses vídeos de crime, tá ligado? Que eles contam a história do assassino, assim, tipo, tem um assassinato, uma coisa assim. Eles contam toda a história do assassino, descrevem como o crime aconteceu. Eu gosto daquele canal Psicologia Criminal. Parece que tá vendo um vídeo do cara, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu sou mais um bilionário. Vocês estão. É a direita criticando o bilionário aí, só se for com teoria da conspiração, né? A única forma que eles conseguem criticar esses caras. Mas enfim, é isso aí. Assistam a parte 2, deixem o like, comentem também nesse vídeo de cá. Mas não deixem de esquecer o vídeo que sai amanhã. Ou já tenha saído caso você esteja assistindo isso depois.